Versalhes, França, 1777. A noite cai sobre o palácio de Luís XVI. A luz dos candelabros ilumina uma soirée. Ao som de violinos, os presentes deambulam em conversas corteses e ouvem-se risos e abanos de leque. De súbito, as portas do salão abrem-se e os olhos da turba concentram-se na figura que agora entra. Ao longe, qualquer cortesão veria o decote quadrado e as enormes saias de um vestido opulento. Pelo corte e a finura do tecido, pertence, sem dúvida, a Marie Antoinette. Mas aquela não é a silhueta da rainha consorte. É um corpo maior, largo, de ombros imponentes. O vulto aproxima-se e a confusão aumenta. Quem será aquela enorme mulher? Ao peito, pendurada por uma corrente de ouro, traz o símbolo de uma antiquíssima ordem militar. Uma glória que nunca, mas mesmo nunca, poderia pertencer a uma mulher. Mas à medida que a figura se aproxima, tudo fica mais claro. Todos a reconhecem. Foi um espião, escritor e distinto militar, esgrimista de renome e ex-ministro ao serviço de França. E agora dedica-se a um único propósito: tornar-se naquilo que sempre foi. Esta é a história de Chevalier d'Éon. Charles Geneviève Louis Auguste André Timothée d'Éon de Beaumont nasceu em Tonnerre, no seio de uma família nobre, mas com poucos recursos financeiros. Era o orgulho dos seus pais. Apesar dos olhos grandes, nariz fino e bochechas arredondadas, tinha um corpo atlético, esguio e ágil, que pôs em prática em aulas de esgrima ou a montar a cavalo. No entanto, e contrariando o clichê, d'Éon era também um estudioso nato. Passava horas na biblioteca da família a folhear velhos volumes empoeirados, e foi graças aos seus talentos de bom aluno que completou os estudos em Direito Canónico e Civil. Aos 25 anos, para se divertir, produziu 2 obras de grande erudição sobre os 2 temas que mais apaixonam qualquer jovem no pico da testosterona: Administração política de povos antigos e modernos e política financeira francesa ao longo da história. Ambas as obras chamaram a atenção da inteligência da época. Quem seria aquele jovem promissor, tão atlético como erudito? Os seus livros até tinham levado Frederico o Grande da Prússia, que conhecemos noutro episódio, a alterar a sua política financeira. Numa coisa todos concordavam: d'Éon seria genial. Só não sabiam ainda muito bem em quê. Eventualmente, o nome de d'Éon chegou aos ouvidos de Luís XV. O rapaz sabia de direito, sabia relacionar-se com as mais altas instâncias, sabia escrever e fazer contas, até sabia montar a cavalo e manusear uma espada. Seria uma pena desperdiçar os seus talentos colado a uma secretária. O rei decidiu pô-lo ao serviço do seu país e nomeou-o secretário do novo embaixador de França na Rússia. O objetivo da sua missão era ajudar o senhor embaixador a encantar a sociedade russa e convencer a imperatriz Isabel I a aliar-se à França na Guerra dos 7 Anos. Durante a viagem, d'Éon sonhou com palácios cobertos de gelo e longas reuniões de diplomacia e estratégia militar. Mas ao chegar à Rússia, apercebeu-se rapidamente que a sua vida iria transformar-se literalmente numa festa. Isabel I, a imperatriz russa, foi responsável pelo início de uma época de ouro no seu país e por um esforço de modernização e aposta na cultura. Mas também era conhecida pela sua paixão por bailes extravagantes, onde só entravam aristocratas com convites pessoais da filha de Pedro o Grande.
Só que aquelas festas tinham uma particularidade única. Todos os convidados eram obrigados a vestir-se do género oposto. Déon ficou maravilhado. Os homens aristocratas corriam aos alfaiates para fazerem vestidos à medida, incluindo saias pesadíssimas e decotes reveladores dos seus peitos peludos e musculados. Como bom diplomata, Déon teve de imitá-los e, quando viu pela primeira vez a imperatriz em pessoa, fê-lo vestido como uma elegante e esguia jovem francesa, toda ela folhos e agitar de leques. Cumpriu o seu papel à risca, portou-se como uma maravilhosa mulher, revelando um talento que até então desconhecia para encarnar o género oposto. E não só ganhou a aprovação da imperatriz, como descobriu, ao ver-se refletido nos enormes espelhos dourados do Palácio de São Petersburgo, que dava uma mulher muito atraente. Novamente de calças e casaco, Déon e o embaixador regressaram à França. Traziam notícias maravilhosas. A Rússia combateria como aliada na Guerra dos 7 Anos. Foi durante o conflito que Déon descobriu 2 talentos especiais. Primeiro, como espião. Durante meses atravessou milhares de quilómetros a cavalo, transportando cartas entre Luís XV e a imperatriz russa e estreitando as relações entre os reinos. E segundo, como guerreiro. Trocando a caneta pela espada, descobriu que o seu corpo ainda se lembrava das aulas de esgrima da sua infância e combateu com valentia em muitas das mais importantes batalhas da Guerra dos 7 Anos. Mas a verdade é que, apesar dos esforços de Déon, a guerra foi um desastre para a França. A aliança a que pertencia perdeu o conflito e tornou-se necessário negociar a paz com uma das potências vencedoras, a Grã-Bretanha. A mando do rei, Déon fez parte da comitiva que foi a Londres negociar os termos da rendição. A sua prestação foi tão extraordinária, quer no campo de batalha, quer no palco de negociações, que o rei agraciou-o com a Ordem de São Luís. O jovem que começara dobrado sobre os livros de direito era agora Chevalier Déon, o Cavaleiro Déon. E o rei tinha mais uma missão para lhe dar. A partir de 1763, Déon passou a viver uma vida dupla. Por um lado, era ministro plenipotenciário em Londres, uma espécie de embaixador temporário até que o embaixador permanente pudesse assumir o cargo. Mas por outro lado, Déon estava ao serviço do Secret du Roi, uma espécie de serviços secretos do rei de França, cuja existência era desconhecida até dos mais altos diplomatas e dignatários. Por isso, Déon dividiu-se ao meio. Na maior parte do tempo, era o deliciosamente encantador Chevalier Déon, organizando soirées bem regadas a vinho e tecendo amizades por entre a aristocracia inglesa. Mas em segredo, e a mando do rei de França, deveria desenhar um plano para a invasão de Inglaterra. Déon tudo deveria fazer para destruir por dentro o novo corpo que agora o recebia. Déon cultivou assim uma persona pública, luxuriante e excêntrica. A sociedade londrina adorava a sua cultura, o seu bom gosto literário, as suas histórias de guerra e da corte russa. Em poucos meses tornou-se uma verdadeira sensação e os banquetes por si organizados eram obrigatórios para a infinidade de condes, duques e gentlemen ingleses. Mas do outro lado do Canal da Mancha, os ministros franceses recebiam as faturas da sua vida gastadora e levavam as mãos à tête. Tudo bem, um bom diplomata tem de esbanjar algum dinheiro, mas Déon saía mais caro que uma guerra. Os pobres contribuintes franceses até estavam a patrocinar a expansão da sua biblioteca pessoal, que ascendia a 6.000 exemplares. Seguiu-se uma violenta troca de correspondência. Pediram-lhe para gastar menos. Déon disse: não. Informaram-no de que perderia os poderes de ministro e desceria a secretário. Déon ofendeu-se. Disseram-lhe que o embaixador definitivo ia a caminho para tomar o seu lugar e Déon ficou furioso.
Em vez de retornar à França, continuou a sua vida palaciana em Londres, chegando mesmo a acusar o novo embaixador de o tentar envenenar. O clima ficou tão negro que até Luís XV, que sempre o apoiara, o acusou de insubordinação. E perante o volte-face do rei, Deon perdeu a cabeça e publicou o terceiro livro da sua carreira. Não um tratado árido sobre questões administrativas, mas um tell-all sobre a sua estadia em Londres, revelando até alguma correspondência secreta entre ele e Paris. Os ingleses ficaram atônitos. E como tudo o que irritasse um rei francês era para eles motivo de festa, transformaram Deon numa celebridade ainda maior na sociedade londrina. Mas a única pessoa a entender a estratégia de Deon foi o próprio Luís XV. Deon era seu espião, tinha na sua posse cartas escritas pela sua própria régia mãozinha. Se Deon decidisse destruí-lo, podia fazê-lo no tempo que demoramos a dizer publicação escandalosa de segredos de Estado. Resultado: o rei contactou Deon e pediu-lhe, pelo amor de Deus, para devolver os documentos secretos que tinha em sua posse e regressar à França sem causar mais problemas. E é aqui que a história de Deon sofre uma reviravolta. Por esta altura começou a circular um estranho rumor sobre Deon. Um rumor peculiar, talvez inacreditável, mas ao mesmo tempo absolutamente em linha com a personalidade de Deon. Na verdade, diziam os ingleses, o embaixador francês seria uma mulher vestida de homem. A origem dos rumores é incerta e foi provavelmente o próprio Deon que os começou. Quem sabe numa tentativa de se reinventar ou para manter-se relevante. Os ingleses passaram-se. Seria o embaixador francês, na verdade, do sexo feminino? A confusão era legítima. Em festas semelhantes às da Imperatriz Russa, nas quais os londrinos usavam sapatos delicados, bordados nas meias e vestidos e perucas altas, a masculinidade de Deon diluía-se perfeitamente e o chevalier transformava-se numa chevalière. O seu sexo gerou um frenesim de apostas, cujo valor total atingiu o que hoje seriam 23 milhões de libras. Os jornais publicaram gravuras satíricas da pessoa que apelidavam de Épicène Deon, ou seja, Deon andrógeno. E quando lhe perguntavam afinal se era homem ou mulher, Deon respondia: nasci menina. Fingira-se homem apenas para fugir à terrível sorte das mulheres da altura e para poder herdar as posses do pai. Agora, será verdade? Será que Deon tinha mesmo nascido menina e adotado outro género por pura necessidade? Ou seria esta mais uma persona, uma máscara de um espião talentoso? Uma pista essencial chega-nos na famigerada biblioteca pessoal de Deon, que tanto custara aos cofres franceses. Esta incluía obras de Platão, Aristóteles, Tomás de Aquino, Maquiavel, Locke, Voltaire e Montesquieu. Até aqui, tudo normal. Mas incluía também uma invejável coleção de dezenas de livros escritos por ou escritos sobre mulheres. Era de facto a maior coleção privada de obras proto-feministas de qualquer colecionador de livros do século XVIII. E muitas dessas obras tinham um tema comum: a ideia de que o género não é um binómio estanque preso a expectativas sociais. Os homens podiam imitar as características femininas e vice-versa. Foi sobre isto que leu em Londres durante aqueles anos caóticos, enquanto dizia de viva voz que não era um homem, mas sim uma mulher. Se dúvidas houvesse da sua convicção, voltamos à resposta que Deon deu a Luís XV, quando este lhe perguntou em que condições aceitaria voltar à França. Deon pediu-lhe duas coisas. A primeira é facilmente compreensível: uma pensão anual e vitalícia. Mas a segunda é bem mais surpreendente. Deon respondeu ao rei
que exigia ser legalmente reconhecida como mulher. Não queria apenas apresentar-se como chevalier, queria ser considerada mulher para todos os efeitos sociais, políticos e até legais. E isto numa sociedade em que ser mulher era muitíssimo mais limitativo do que ser homem. Deon parecia exigir o que só podia ser interpretado como um ato de loucura ou masoquismo. E das duas uma. Ou Deon perder a cabeça e decidir dificultar a própria vida, ou então queria mesmo muito viver como mulher. É nesta altura que se dá um golpe de sorte. A morte de Luís XV, o rei que fizera a carreira de Deon. A substituí-lo saltou para o trono Luís XVI, que desejava ver-se livre do secret du roi e eliminar o risco diplomático que os espiões franceses representavam. Finalmente, depois de anos de negociação, as condições de Deon foram aceites e a nossa heroína voltou a Paris, onde a aguardavam com grande curiosidade. Esperavam ver um homem possante enfiado num vestido cor-de-rosa, com os pés enormes presos em sapatinhos de senhora. Mas Deon estragou-lhes os planos. Não aceitava as expectativas tradicionais do que significava ser mulher. O seu modelo feminino parecia ser Joana d'Arc, a heroína francesa, tanto amazona como cristã, tanto virgem como viril. Exigiu poder vestir-se com o seu uniforme do exército francês, para choque dos outros oficiais que nunca imaginavam ver uma mulher vestida de homem. Até o rei implorou-lhe para suavizar a confusão e simplesmente aceitar o uniforme feminino do espartilho e vestido longo. Deon acabou por ceder, com apenas uma ressalva. Ostentaria a sua cruz de São Luís, então a mais alta distinção militar e símbolo máximo do seu passado de guerreira. Mas as exigências de vestuário não foram as únicas. Luís XVI via Deon como fonte de embaraço e não se admitia que uma mulher continuasse a desempenhar funções diplomáticas ou militares. Com a sua pensão dentro da bolsa, Deon foi exilada para a sua terra de origem. Foram quase 10 anos de frustração, durante os quais nunca abandonou o seu papel de mulher. Tornou-se quase ativista, aproveitando para defender com unhas e dentes as capacidades das mulheres no desempenho de funções tradicionalmente masculinas. Finalmente, Deon conseguiu convencer Luís XVI a deixá-la regressar a Londres, já não como uma perigosa espia portadora de segredos de Estado, mas como uma simples francesa exilada. O rei deixou-a partir e Deon nunca mais voltaria à França. Foi de volta a Londres que Deon se tornou um ícone. Os ingleses receberam-na de braços abertos. Feministas pioneiras como Mary Wollstonecraft e Mary Robinson usaram Deon como exemplo do que as mulheres são capazes de fazer quando lhes é dada uma oportunidade. Um dia, John Horne-Tooke, político inglês radical, viu-se num jantar em que estava sentado entre Thomas Paine e Deon. Terá dito: "Estou agora na situação mais extraordinária em que o homem já foi colocado. À minha esquerda está sentado o maior escritor político do mundo. À direita está uma senhora que trabalhou em situações públicas em diferentes tribunais, que tinha alta patente no exército, era muito habilidosa na equitação, que travou vários duelos e na espada curta não teve igual, que durante 50 anos toda a Europa reconheceu no caráter e na vestimenta de um cavalheiro." Paris, França, 14 de julho de 1789. A Bastilha é tomada por uma multidão em fúria. É o início da Revolução Francesa e o fim de Luís XVI. Quando a guilhotina caiu sobre o pescoço do rei, não cortou apenas a sua régia cabeça. Cortou também a bolsa de ouro de Deon, espalhando as moedas algures no Canal da Mancha. Os seus críticos afiaram a língua. Agora desprovida de riqueza pessoal, será que a cavaleira reverteria à muitíssimo mais confortável condição de cavaleiro? Será que terminaria a farsa? Mas Deon, para variar, surpreendeu-os a todos.
continuou a vestir-se, comportar-se e viver como mulher. Aliás, continuou a viver as deprimentes consequências de pertencer ao sexo alegadamente mais frágil. Em 1792, propôs à Assembleia Nacional Francesa liderar um regimento de amazonas ao serviço da França revolucionária contra os austríacos. A proposta provocou tanto aplausos como risos. Uma mulher a liderar um regimento? Se ainda fosse Chevalier d'Eon, o herói da Guerra dos 7 Anos, mas a Chevalier? Agora que se dizia mulher e usava vestido, d'Eon parecia magicamente ter perdido todos os seus talentos, forças e capacidades. Como homem, fora um herói nacional, admirado por reis e imperadores. Como mulher, deveria dedicar-se aos bordados. E assim, d'Eon entrou no panteão das grandes mulheres da história, unidas pelo menosprezo do sexo oposto. A década que se seguiu não foi bondosa para d'Eon. Sem a sua pensão, viu-se forçada a dividir casa com uma pacata viúva em Millman Street, Londres. Foi esta mulher com quem vivia que a encontrou morta, deitada sobre a cama. Tinha 81 anos de idade. Ao despir a falecida, a sua colega de casa apanhou o susto de uma vida. A mulher com quem vivera durante mais de 15 anos tinha, na verdade, órgãos genitais masculinos. A viúva soou de imediato o alarme. Uma equipa de anatomistas, cirurgiões, advogados e jornalistas foi destacada para examinar o cadáver. E ficou famosa a declaração dos médicos que certificaram órgãos sexuais masculinos perfeitamente formados em todos os aspectos. A história correu a Europa e o choque foi total. Desde a sua corajosa afirmação de ter nascido menina até ao dia da sua morte, tinham-se passado mais de 20 anos. Muitos acreditavam genuinamente que d'Eon fora uma mulher que fingira ser homem quando era nova para receber uma herança e combater pelo seu país. Afinal, sempre fora um homem, mas decidira por motivos misteriosos e incompreensíveis viver como mulher. Estudaram-lhe a biografia. Por que razão escolheram um estilo de vida tão masoquista? O mistério duraria séculos. Muitos tentaram pintar a sua mudança de homem a mulher como um gesto oportunista ou uma desesperada tentativa de manter-se relevante. Já no início do século XX, o médico e psicoanalista Havelock Ellis viria a apelidar de eunismo de d'Eon, aquilo a que hoje chamaríamos de transexualidade. Em 1966 foi fundada no Reino Unido a Sociedade Beaumont, em homenagem à cavaleira d'Eon de Beaumont, uma sociedade dirigida por pessoas trans com vista a apoiar a sua comunidade e assegurar que o legado de d'Eon é preservado. Felizmente, não temos de confiar nas interpretações de outros. d'Eon deixou vários textos autobiográficos nos quais demonstrava ver o feminino como algo que ia para além da indumentária. Ser mulher era algo que ansiava alcançar, que procurou atingir toda a vida e que a ajudaria a transcender uma condição de homem limitada, imperfeita. Para d'Eon, ser mais perfeita era ser mais mulher. E apesar de todas as dificuldades, conseguiu. Por isso, d'Eon é hoje uma heroína. Não pelos seus feitos militares e diplomáticos, mas pela coragem que mostrou ao exigir algo mais singelo, ser vista como aquilo que era. A partir do momento em que descobriu esse facto sobre si mesma, não mais recuou. Fez frente a tudo e a todos, incluindo ao rei de França. Teimou numa identidade que só parecia correr contra todos os seus interesses e teve de deixar para trás todas as suas carreiras, até o próprio país, para viver a pessoa que sabia estar dentro de si. Porquê dar-se a todo esse trabalho? Porquê convidar toda essa dolorosa polémica se não por pura convicção? A verdade é que o cavaleiro d'Eon passou toda a sua vida a usar máscaras.
jovem gênio, herói militar, espião, embaixador, pensador e polemista. E no fim, tirou a última máscara e revelou aquilo que realmente era: uma mulher. Radicais, Queers que Fizeram História é um programa da série Sapiens, produzido pela Bruá Podcasts, narrado por Luís Moreira. Com direção criativa de Luís Francisco Souza, coordenação de guião por Renato Rocha, escrito por Hugo Simões, pesquisa por Nuno Mendes, direção técnica de Rita Cabrita, sonoplastia de Sara Milan, identidade gráfica desenvolvida por Rita Cabrita e Luís Francisco Souza.